Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Estamos quase no final desse livro. Ao longo de 37 capítulos, fomos testemunhas da capacidade do ser humano em argumentar, para tentar provar que o seu ponto de vista está certo. Foram longas narrativas, algumas com palavras de conhecimento, mas a maioria apenas uma constatação da realidade ao redor. Ao contrário dos animais, nossa natureza nos confere a capacidade de pensar, sentir e falar. Não fomos feitos para agir por instinto, mas sim com base no raciocínio. Refletir e meditar é uma capacidade que o ser humano tem deixado de exercitar. Cada vez mais as pessoas buscam demonstrar suas convicções, em vez de buscar aprender com as suas dúvidas. Só existe espaço para novos aprendizados quando abandonamos crenças que já não fazem mais sentido. Ser capaz de ouvir o que o outro tem a dizer, refletir e ponderar sobre isso e só então tirar uma conclusão é um processo que nos permite evoluir continuamente. Quando deixamos de ouvir, deixamos de aprender. Quando menosprezamos o conhecimento do outro, reduzimos nossa capacidade de evoluir. Fomos feitos para aprender uns com os outros, seja com os erros ou com os acertos. Ter a mente aberta e aceitar ser repreendido é o caminho para trazer luz às nossas mazelas e curar as feridas que nos aprisionam ao passado. No vídeo de hoje, somos convidados a refletir sobre a nossa pequenez, a nossa insignificância frente à obra da criação. A fonte de toda sabedoria está no Senhor. Não importa o quanto achamos que sabemos, ainda assim, nossa sabedoria é menor que um grão de areia em meio a um imenso deserto. Creio que todo conhecimento relevante parte de uma única fonte, o temor do Senhor. Este é o princípio da sabedoria, e se é o princípio, significa que não se limita a ele. É apenas o primeiro passo. Eu te encorajo a começar a busca pela sabedoria pelo caminho certo. Uma vez trilhado, você perceberá que existe muito conhecimento que pode ser compartilhado com aqueles que se dispõem a ouvir. Eu te convido a silenciar para poder ouvir, a refletir antes de responder e a aplicar antes de ensinar. Capítulo 38. O Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para chuva torrencial e um caminho para tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela?
Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e lhes dizem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Uau, quando o Senhor fala, todos se calam. Não existe argumentação possível que possa rebater os argumentos daquele que detém toda a sabedoria e poder de criação do universo. Nada que possamos pensar pode remotamente perscrutar a magnitude e a soberania de Deus. Embora Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú tivessem argumentado, o Senhor se dirige especificamente a Jó. Era ele o alvo da provação. Era seu coração que precisava ser testado para ser aprovado. Nesse capítulo, o Senhor fala sobre a origem da criação, de como é impossível compreendermos totalmente como o universo foi criado e como ele se sustenta. Nem todo conhecimento disponível no mundo é capaz de explicar ou reproduzir aquilo que só Deus tem o poder de fazer. E embora tenhamos sido criados à sua imagem e semelhança, seria muita prepotência nos compararmos a Deus, nos julgarmos mais justos que Ele, como Jó fez. Através de seu discurso, o Senhor faz com que ele reflita e reconheça a sua imperfeição. Capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com um arreio na vala? E irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecidas de que um pé poderá esmagá-las, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho será inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com seu orgulhoso resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, balança e o dardo flamejante. Num furor frenético, ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Eia! De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas como ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai em busca de alimento. De longe os seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue e onde há mortos, ali ela está. Aqui o Senhor dá vários exemplos de como é a vida dos animais e como cada um possui características peculiares, únicas.
mas nenhum deles é dotado de bom senso. Uns são dotados de força, outros de velocidade, e há ainda os que são dotados de precisão. Contudo, nenhum deles tem a capacidade de refletir, meditar, construir como o ser humano tem. Esse privilégio foi reservado ao homem. Assim como nenhum animal se compara ao outro, cada pessoa foi criada com atributos específicos, conforme o seu propósito no plano de Deus. Que sejamos capazes de reconhecer e aceitar isso, e buscar cada vez mais nos aproximarmos desse plano. Eu te espero no encerramento desse livro, e eu te vejo no capítulo 40.